Graças a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concedeu de estar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje não era minha escala, mas estava saindo por um compromisso da tardinha, aí ele ligou, convocou, eu tive que vir. E graças a Deus por isso, porque a gente tem que estar pronto e tudo, mas tudo, até um prato que vai lavar, tudo tem que fazer com amor. Aí Deus nos recompensa. Vamos ler nessa noite, sem perca de tempo, a palavra do Senhor Jesus, que se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 15, para a base da nossa mensagem de Deus nessa noite. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, irmãos, a palavra do Senhor nessa noite, ela nos dirige a trazer uma palavra direcionada às mulheres, porque no princípio as mulheres quase não apareciam. O que apareciam eram os homens, a linhagem era dos homens, tudo, irmãos, os homens poderiam fazer. Por isso que nós vamos, irmãos, tomar também por base 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 1, sobre os filhos de Judá, que está escrito ali. Por que nós vamos falar sobre 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 1? Porque Judá, irmãos, tinha a promessa, mas ele, o que ele fez? Ele repudiou a sua esposa, Tamar. E lá no capítulo 2 do Malaquias, e versículo 16, se não me engano, Deus nos fala sobre o divórcio, sobre o repúdio. Eu, por muito tempo, congreguei no ministério pentecostal, fui dirigente de igreja. Só que lá, irmãos, eu tive que sair porque eu não concordava e não concordo com certas coisas que é fora de contexto da palavra de Deus. Porque o ministério, não é a Bíblia, o ministério proíbe a pessoa de casar novamente. Eu me separei do meu esposo, eu sou proibido pela Bíblia de casar de novo. Mas a Bíblia não diz isso. Lá a Bíblia diz em Malaquias que aquele que casa com a repudiada comete adultério. Repudiada não é divorciada. Naquela época, irmãos, Judá trocou Tamar por uma mulher cananeia, mas Tamar continuava sendo sua esposa. Eu iniciei dizendo da discriminação, porque o homem podia ter, ainda alguns países podem, ter 3, 4, 5, 7 mulheres, quantas eles quisessem. Por isso que está na Bíblia, casavam e davam-se em casamento. Casava com uma, você dava casamento com a outra, e você ia. Só que de repente, o homem enjoava de uma, dizia, não vou mais coabitar com essa, vou andar com as outras, mas vou deixar duas lá num canto. Então elas continuavam casadas, mas eram repudiadas, ignoradas, esquecidas num canto. Por isso que a Bíblia diz, aquele que casa com a repudiada comete adultério. Porque ela ainda continuava casada pela lei. Agora, quando a pessoa, porque eu conheço amigos meus, amigas, continuo no mesmo ministério, continuo até hoje. Vou morrer cedo porque não entende a palavra de Deus.
O miserável se mandou embora, ela repudiou a sua esposa, largou, se foi, se sumiu, e ela continua lá esperando. Porque a Bíblia diz que eu não posso casar de novo, mas aonde que está escrito isso na Bíblia? A Bíblia, irmãos, ela é séria. Jamais ela vai escravizar alguém. Aqui as mulheres repudiadas, elas ficavam em poder dos seus maridos, elas estavam escravizadas ali, elas não podiam casar com outro, porque senão ia cometer adultério, porque mulher repudiada não é divorciada. Mas, irmãos, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão grandioso, tão bom, que Ele pegou, irmãos, e não deixou as coisas tomarem outro rumo, porque Judá entregou a sua esposa aos seus filhos. Pode ler lá em 1 Crônicas capítulo 4, versículo 1. Só, irmãos, que quando eles coabitavam, dormiam junto, o sêmen era jogado na terra. E muitos hoje pregam isso como se acontecer Deus vai matar, porque isso aí é pecado, porque até lá nesse outro ministério que eu congregava era assim. Não, tu não pode usar proteção, não pode tomar comprimido, não pode isso, porque tu vai matar, porque tu é assassino. Não é assim, não é por isso, irmãos. Tamar, irmãos, não engravidou dos filhos de Judá. E como é que nós podemos entender por que, irmãos, os espermatozoides eram jogados no chão e não deixavam ovular? Porque, irmãos, um certo dia, Abraão estava questionando com Deus sobre Ismael, e Deus disse para Abraão, porque Abraão dizia: Deus, o Ismael é meu filho, ele vai ser uma grande nação, ele tem o meu sangue, ele tem a minha linhagem. Mas Deus disse para Abraão: Ismael é teu filho, mas a semente está com uma mulher. Mas que semente é essa, irmãos? A semente estava com quem? Estava com Eva. Homem sozinho não faz filho. A semente, irmãos, não estava com Abraão, estava com Sara. E isso nós podemos ver, irmãos, que quando Deus começa a colocar o projeto em prática, Ele deixa muito claro para o homem, que o homem é nada, o homem é miserável, que o homem sem Deus não é nada, Deus não precisa de homem. Deus, quando Ele, irmãos, quis trazer a salvação para este mundo, Ele sempre nos diz na sua palavra: a semente não está com o homem, a semente está com a mulher. Por isso que nós podemos ver, irmãos, quando Jesus falou, quando Deus, irmãos, profetizou que ia vir o Messias, a Maria foi escolhida. E quem é que engravidou Maria? Foi José. Não foi o Espírito Santo de Deus, para deixar claro para a humanidade: a semente não está no homem, a semente está na mulher. A mulher é a coisa mais importante do projeto de Deus. Maria, quando estava, irmãos, com seus 12 anos para 13, ela veio engravidar do Espírito Santo, e chegou o momento de ela ficar, irmãos, em trabalho de parto. Nós podemos ver, irmãos, no Apocalipse capítulo 12, versículo 2 em diante, o que a Bíblia nos diz? No capítulo 2, e ela estava grávida, gritava, com dores de parto, sofrendo para dar à luz. Mas aí ela pediu, ou José foi buscar água quente, panos limpos para dar à luz.
Só que ela naquela dor, naquela aflição, naquela, irmãos, angústia, ela se depara com o dragão diante dela, querendo roubar o seu filho. Ele estava ali para roubar a semente, porque diz, irmãos, que apareceu no versículo 13 do capítulo 12 de Apocalipse, e apareceu outro sinal no céu. E eis um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas sobre sua cabeça. E a sua cauda arrastou terça parte das estrelas do céu e lançou-se sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava pronta para dar à luz, para devorar o seu filho, assim que nascemos. E Maria estava ali, irmãos, apavorada, e diante daquela situação, daquele grande dragão, ela não aguentou, somente disse: Senhor, toma, ó Deus Todo-Poderoso, guarda meu filho. E nós podemos ver, irmãos, estudando a palavra de Deus, que o próprio Deus Todo-Poderoso veio para fazer o parto da Maria, veio, lutou com o dragão, e Maria pôde dar à luz ao grande Todo-Poderoso Jesus Cristo de Nazaré, para dizer para mim, para dizer para você nessa noite, que a mulher, a semente está com a mulher. E Jesus veio, irmãos, e foi crescendo, e foi indo, irmãos, foi aprendendo dia após dia, ensinava no templo, mas foi aprendendo. E passados, irmãos, determinados os dias que Jesus estava aqui na terra, cada passo que ele dava, se ele estava lá no templo ensinando o menino, ele estava vendo a cruz. Se ele estava lá na carpintaria do seu pai, lá aprendendo, ele estava vendo a cruz. Jesus Cristo, irmãos, estava transformando água em vinho, ele estava vendo a cruz do Calvário. Jesus Cristo, quando estava, irmãos, levantando o filho da viúva de Naim, que estava morto, ele estava vendo a cruz do Calvário. Jesus Cristo, quando ele estava, irmãos, ressuscitando Lázaro, que fazia 4 dias que estava morto, ele estava vendo a cruz do Calvário. Jesus Cristo, quando estava multiplicando pão, peixe, ele estava vendo a cruz do Calvário. Jesus Cristo, tudo que ele fazia aqui na terra, ele estava, irmãos, voltado para a cruz. E ele veio, irmãos, e estava, irmãos, sendo preso, ele estava vendo a cruz do Calvário. Jesus Cristo, irmãos, estava sendo julgado naquela metade de noite ali, sendo condenado até as 9 da manhã, já saiu a sentença dele, mas ele contemplava a cruz do Calvário cada dia mais e dizia para Deus: eu estou vendo a cruz, mas se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, seja feita a tua vontade. Jesus Cristo foi colocado naquela cruz ali, irmãos. E nós podemos contemplar que quando Jesus estava pendurado naquela cruz, ele estava, irmãos, rodeado de uma tão grande nuvem de demônio, que a palavra de Deus diz que houve treva, houve escuridão, e aqueles demônios estavam ali gritando para Jesus: agora ele vai negar, agora nós vamos vencer, ele vai morrer, vai-se o plano água abaixo, não vai ter como ele escapar. Mas Jesus Cristo, ele levantava os olhos um pouquinho à luz daquela, irmãos, nuvem preta, ele enxergava o exército e anjos dizendo: ele vai vencer. Jesus Cristo não diz nada. Jesus Cristo, levante a sua cabeça, nós estamos torcendo por ti, nós estamos aqui e nós vamos te esperar, porque tu vai morrer e vai ressuscitar ao 3º dia, para a honra e glória do nosso Deus. Jesus Cristo, irmãos, ali estava e os demônios torcendo. Hoje nós vamos vencer o Salvador. Mas daqui a pouquinho eles verem Jesus mexendo com a boca, eles dizem: agora ele vai negar. Jesus Cristo vai negar, Jesus Cristo vai pedir para descer dessa cruz e nós vamos vencer. Mas Jesus Cristo só abriu a sua boca para dizer: está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E Jesus Cristo, irmãos, foi ali, morreu. E muitos pensavam que ele estava morto, mas ele estava cumprindo uma missão muito importante.
uma profecia que ele tinha dito no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, que a semente não é do homem, a semente da mulher ia ser ferido no seu calcanhar, mas ele ia ferir a cabeça de Satanás. E naquele instante, irmãos, ouve-se um barulho no inferno. E o Satanás vai lá e pede por coisa ruim, vai lá coisa ruim, vê o que está acontecendo, que bagunça é essa? Daqui a pouco coisa ruim foi, não voltou, ele mandou, vai lá o tranca-rua, e o tranca-rua vai lá e volta trombalhando e dizer, tu não acredita, o Satanás, quem está vindo aí? Satanás disse, quem é? É aquele que nós pensava que estava morto, mas ele ressuscitou e está vindo aí. Por isso, irmãos, que nós devemos crer no poder do sobrenatural, da ressurreição de Cristo. E nós podemos, irmãos, nesta noite ver pela fé Satanás dizendo, o que tu quer aqui? O que tu veio fazer aqui? Eu vim aqui para cumprir com aquela profecia que eu ia pisar na tua cabeça, mas antes disso, me entrega a chave da morte, do inferno, porque a partir de hoje é eu que vou mandar em tudo. Hoje o reino de Deus, a glória, o poder, a majestade e tudo está em minhas mãos. Não te entristeça, irmão, se você nessa noite está lutando. Saiba que o nosso Jesus Cristo tem todo o poder dos céus e na terra. É Ele que manda, é Ele que desmanda. É só nós, irmãos, colocar nós na presença dEle. Porque um dia foi perguntado, irmãos, para a filha de Billy Graham, quando foi derrubada aquelas torres gêmeas, morreu mais de 2.000 e poucas pessoas. Aonde estava Deus? E aquela mulher respondeu, quando foi tirado as Bíblias das escolas, para onde foi Deus? Quando começaram a ensinar nas escolas o gênero, quando começaram a pregar, a mostrar nas televisão homem se beijando com homem, aonde Deus foi quando começou a notificar casamentos gays nos meios de comunicação? Deus sempre, irmãos, está onde que Ele é bem recebido. No momento que nós mandar embora com a nossa atitude, Deus não vai estar ali. Deus, irmãos, está no momento onde que nós pedir para Ele estar. Deus está onde que Ele fez o projeto de estar. Porque essa semana foi uma semana que eu fiquei meditando muito. E pensava, irmãos, como o ser humano ele age errado. Eu pensando e repensando, quando é que eu pensei nessa minha vida? Sempre projetei a minha vida que eu vou morrer primeiro. Sempre o projeto dos pais, eu vou fazer isso, vou deixar aquilo, vou arrumar tal coisa para o meu filho, que nem eu estava fazendo um lugarzinho lá para minha netinha brincar, dizendo, quando o vovô morrer, isso aqui tu vai brincar, esse pé de bergamota talvez o vovô não vai comer, mas porque nós pensamos que nós vamos morrer primeiro. Mas quem é que disse que nossos filhos não vão ir primeiro? A questão é que nós comecemos a colocar Deus contra a parede, porque nós não entendemos que quem manda é Deus, o domínio, o poder, a glória, a majestade, a honra, está tudo com Ele. E muitos que não entendem nada de Bíblia dizem, o mundo jaz do maligno, esse mundo é governado pelo diabo. É mentira, irmãos, o poder está nas mãos de Deus, tudo é do Deus Todo-Poderoso. Tudo é dele, por Ele, para Ele. Nessa noite eu te convido para aceitar Jesus, se reconciliar com Deus. E você, mulher, que muitas vezes pensa que é rejeitada, que é repudiada pelo teu esposo, até mesmo dentro de casa. Pode pensar, meu esposo não tem outra, meu esposo não tem amante, mas no momento que o seu marido só trabalha, te deixa de lado, tu está sendo repudiada. A esposa que só trabalha, que só cuida de casa, que só cuida em fazer as coisas deste mundo e não dá atenção para o seu esposo, está repudiando seu esposo. Nessa noite reflita essa palavra, você que não vai na igreja,
está deixando de buscar a presença de Deus, tu está repudiando o nosso Senhor Jesus Cristo da tua vida, o Espírito Santo de Deus. Mesmo que não tenha vontade, vai, busca a Deus, procura a Deus. Deus vai procurar tu também. Eu amo os que me amam. Deus não é obrigado a amar quem odeia Ele. Ah, mas Jesus é todo poderoso, Ele é 100% amor, Ele vai me amar para o resto da vida. Não, Ele fez um inferno lá para os rebeldes também. É só se bobear que cai de ponta cabeça lá. Não repudie aquilo que não é para repudiar. Não quer estar na igreja, não esteja. Porque Deus não aceita meio termo. O diabo aceita, tu está em tudo quanto é lugar metido. Agora Deus não aceita. Não quer fazer a obra de Deus, não faça. Não quer ir na igreja, não vai. Agora se tu quer ir, vai e faça a vontade de Deus, porque não tem essa de beber um pouquinho e ir na igreja, não tem o negócio de fumar uma maconha e ir na igreja, não tem o negócio de adulterar e ir na igreja, não tem o negócio de repudiar sua esposa, seu esposo e ir na igreja. Não, vai na igreja, porque é o cumprimento da palavra de Deus. O que eu ganho com isso? Tu ganha que tu está mostrando para a humanidade o lado que tu está, porque todos nós temos que mostrar o lado que nós está. Se nós temos o lado da verdade, nós temos que correr para o lado da verdade. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus não tem que ter medo da cadeia. É errado, é errado. Pecou, vai para a disciplina e volta com tudo de novo, pela graça de Deus, porque é Deus que levanta, mas tem que ser pregado o evangelho, porque a nossa igreja, daqui da terra, não estou falando de placa de igreja, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra está se corrompendo, porque tem pessoas em cima, irmãos, de corais, cantando, tem pessoas pregando a palavra de Deus, que são homossexuais, que estão no lesbianismo, mas Deus vai começar a trabalhar. Deus trabalha, irmãos, não interessa se é eu, quem for, Deus limpa a sua obra, irmãos. Não se preocupe, não deixe de ir na igreja, vai, continua e contemple o que Deus vai fazer. Deus não tem ninguém, irmãos, por inocente, não. Vamos buscar a Deus enquanto é dia. Não se preocupe, irmãos, não fale nada. O Deus poderoso vai trabalhar. Vai começar a pessoa a cair endemoniada, irmãos, porque a igreja não é do homem. A igreja é de Deus. A igreja do Deus Todo-Poderoso. Foi Ele que fundou a igreja na face da terra e é Ele que está cuidando da igreja. Eu estou vendo todos os dias pessoas enganadas, que não se disciplinam. Para mim a disciplina não mata. Eu me disciplino sozinho, for preciso, eu não tenho problema nenhum. Meus filhos eu nunca permiti na igreja se fingir de crente lá, irmãos. Lá não é lugar, irmãos. Ah, mas está na igreja, o importante é estar na igreja. Não, o importante é estar no caminho de Deus para ir para o céu. Se é para estar na igreja perdendo tempo lá, que Jesus tocar as trombetas e ficar lá olhando com os olhos instalados de sapo, não adianta. Tem que estar, irmãos, firme nas promessas do Senhor. E estar, irmãos, debaixo da potente mão do Senhor Jesus Cristo. Porque quando soar a trombeta, quando nós ouvir a voz de Deus, estiver lá na catatumba, talvez, Deus chamar, dizer: vem, filho, nós podemos se levantar ao encontro de Deus. Dizer: você é a semente da mulher, semente da igreja de Cristo Jesus na face da terra. Por isso que tu tem parte comigo, por isso que eu vou te buscar. Então, irmãos, não te importa, venha buscar, Deus não te importa se teu filho, tua filha, teu neto, quem for, teu pai morrer antes, não, importa que nós vamos morrer, cada um dentro daquilo, da hora que Deus estabeleceu. Vamos orar nessa noite, irmãos. Qualquer um que quiser uma oração, tiver uma enfermidade aí, irmão, não precisa pisar em sal grosso, que isso aí é macumba, feitiçaria. Não precisa de rosa vermelha, rosa você dá para a mulher. Não precisa, irmãos, portal, não precisa fogueira santa, não, isso aí é coisa para arrecadar dinheiro. Nós precisamos nessa última hora fé. O meu justo viverá pela fé. Não tem outro assunto, é fé. Porque Deus, irmãos, Ele tem um compromisso com nós. Mas se nós estiver com Ele. Porque a nós, irmãos, a maior alegria de um crente salvo, cheio de Deus, é ir na igreja. Para se encontrar com seus queridos irmãos. Agora, aquele que não tem Deus é que está escondido dentro de casa, irmão. Depressivo. Não, nós temos que estar, irmãos, unidos, juntos. Porque não tem coisa melhor, irmão.
A minha filha velha que está aqui agora nessa noite com nós aqui, quando ela casou, os irmãos todos ajudaram no casamento. Fizeram o casamento, cantaram parabéns para ela, levaram para a igreja no colo, fizeram. Não fiz nada, irmãos, porque a igreja unida. Isso, para isso que serve a igreja, irmão. Para orar por nós. Templo nenhum vai salvar nós, mas é para nós se alegrar. Nós não vamos para baile, nós não vamos beber, nós não vamos jogar. Então nós vamos para a igreja, vamos fazer nossas festas lá, comer, beber lá, se divertir, irmãos, orar um pelos outros, rir. É por isso que nós vamos na igreja, irmãos. Porque hoje templo não salva, a igreja não salva. Isso eu já perdi meus cabelos há tempo, que isso aí não salva mesmo. Mas Jesus Cristo salva. Aceite Jesus nessa noite, se reconcilie com Deus, faça um propósito com Deus. Porque hoje, irmãos, tem um monte, irmãos, de tranca-rua que vão incomodar o pastor. Pastor, tu não está vendo que a irmã anda assim, o irmão anda assim. Por que tu não prega a palavra de Deus? Pastor é para apacentar, cuidar, administrar o mordomo da igreja. Não é para estar, irmãos, pregando, irmão. E muitos botam a culpa no pastor. Está incomodado com a vizinha, está incomodado com a mulher do teu próximo, está incomodado com o homem da tua irmã. Ataque ele, fala a verdade, pede na cara dele, deixa de ser covarde. Não bota os outros no fogo, não. Vamos orar, irmãos. Não sei se a minha dona filha quer orar nessa noite para os irmãos. Não quer? Então eu vou dar para o meu genro, que a minha avó já está saindo duplo. Ele vai estar orando. Pode? Meu genro é de oração, graças a Deus. Fim de semana já temos no monte. Pode, irmãos, colocar a mão na tua enfermidade aí. Pela fé. Nada de copo d'água. Água para matar sede. Bota a mão aí na tua enfermidade. Levanta a tua mão para o lado dos teus filhos aí, dos teus problemas, carteira, trabalho, tudo. E Deus vai te dar uma grande vitória nessa noite. Creia em Jesus. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, colocando diante de Ti, Senhor amado, todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, tudo aquilo que tem afligido nosso coração, Pai, para que o Senhor possa trazer a solução. Há um grande desespero nas vidas, Senhor amado, que estão nos escutando, as famílias que estão por aí afora, Pai amado, estão perdidas. Satanás tem causado dano, destruindo lares, Senhor amado, trazendo, Pai amado, grande tragédia, fazendo com que as almas se desviem dos teus caminhos, fazendo com que as vidas, Senhor eterno, se afastem dos teus caminhos, meu Pai. Mas em nome de Jesus Cristo nós clamamos ao Senhor, para que o Senhor possa, meu Deus, restaurar, Pai querido, esta casa, restaurar nesse momento as famílias e todo aquele que me escuta, Senhor, que o Senhor possa sarar, Pai amado, as suas feridas, curar, Pai amado, desta doença, desta enfermidade. Entra, Senhor eterno, dentro desta casa, entra dentro desta vida, entra no meio desta família, Senhor. Repreenda, meu Deus, todo o poder do inferno, toda a enfermidade, meu Deus. Abra as portas para este homem, abra as portas para essa mulher que está desempregado, Senhor. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Eu creio que o Senhor é poderoso, meu Deus, para trazer, Pai querido, uma transformação nesta família, uma transformação nesta casa, Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, liberta, Pai querido, pelo poder do Teu sangue, de todos os vícios, Senhor amado, vícios na bebida, vícios nas drogas, Senhor amado, vício em jogos, meu Deus. Liberta esta família, liberta esta casa, traga reconciliação dentro do lar, traga, Pai amado, entendimento, sabedoria, arrependimento, meu Deus, para o homem, para a mulher, o qual não quer ter compromisso com Deus, para o homem e a mulher, o qual não quer ter compromisso com a palavra do Senhor, e se desvinculam, Pai amado, do Teu Evangelho, se acomodam, meu Deus, e acham, Pai amado, que somente, Pai amado, o pouquinho que oferecem já é o suficiente. Abra o coração, abra o entendimento, meu Deus, para que eles se dediquem a pregar a Tua palavra, a ganhar almas para o Teu reino, e a todo aquele quanto não crê na Tua palavra, meu Deus, todo aquele que não acredita no Teu santo Evangelho, que o Senhor possa ir de encontro a ele, e da mesma maneira, Senhor, ao qual o Senhor se apresentou a Saulo e transformou em um Paulo, assim o Senhor possa apresentar-se em sua santa glória, para que eles entendam a imensidão do Teu poder. Assim eu peço, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, e também te agradeço, Senhor. Amém, Jesus. Que todos possam receber a bênção do Senhor, em nome de Jesus.